2019 marca os 500 anos da morte de Leonardo da Vinci, um dos maiores expoentes do Renascimento, movimento cultural, intelectual e artístico que representou a transição entre a Idade Média e a modernidade. Da Vinci viveu seus últimos anos na França. Uma exposição interativa sobre italianos chegou aqui em São Paulo. O SP Cultura foi lá conferir todos os detalhes e a partir de hoje você vai conferir uma minissérie do gênio da Renascença com a tecnologia do século XXI. Vamos conhecer Leonardo da Vinci, o pintor. Nascido em Florença, na Itália, em 1452, Leonardo da Vinci dizia que todo novo conhecimento tem origem em nossas percepções. E foi observando, anotando e fazendo esboços que ele imaginou o futuro. O artista é uma das figuras mais importantes da época do Renascimento, movimento de ordem artística, cultural e científica, que ocorreu na Europa na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Da Vinci foi um homem à frente do seu tempo e realizou consideráveis estudos nas áreas de anatomia humana, escultura, ótica, matemática, arquitetura, engenharia civil, entre outras. Conhecido pelo mundo inteiro como o pintor da Mona Lisa, originalmente La Gioconda em italiano, é um dos quadros mais famosos do mundo e a obra mais célebre do artista. Pelo fato de a Mona Lisa ser tão afamada, existem muitas reproduções dela. Paródias, filmes, documentários e músicas, por exemplo, reproduzem esse ícone cultural. A obra A Última Ceia também é considerada uma das mais famosas e reproduzidas de todos os tempos. Nas suas pinturas, o artista aperfeiçoou o uso do sombreamento e na escultura fez uso da perspectiva para modelar objetos em superfícies bidimensionais e tridimensionais. Nas artes plásticas, Da Vinci foi um dos primeiros italianos a usar a técnica de óleo sobre tela. Suas pinturas retratavam geralmente rostos e temas religiosos. Mas é em um grande salão que 500 anos depois da morte de Leonardo da Vinci, o espectador terá um encontro mágico, a união do gênio da Renascença com a tecnologia do século XXI. A combinação de animações digitais saindo de 40 projetores de alta definição e o som de sala de cinema levam o espectador para um antigo mundo novo. Aqui, o público consegue analisar cada detalhe da obra A Última Ceia. A pintura representa o momento bíblico em que Cristo compartilha sua última refeição com os discípulos. Ao reformar esse espaço, eu falei, eu vou destinar esse espaço para alguma atividade. Qual seria a atividade mais adequada? Eu entendi que deveria ser uma atividade cultural. E fui buscar no mundo uma forma mais moderna de você exibir uma obra de arte. E me deparei com essas questões da imersão, da projeção, da exposição virtual, correto? Enfim, e da interatividade das pessoas com a obra de arte, enfim. E aí, a partir daí, eu destinei esse espaço, comecei a buscar elementos que dessem a capacidade técnica para isso, e ao fim eu encontrei um grupo australiano que desenvolveu essa exposição, e aí essa exposição nós trouxemos para o Brasil, e é esse sucesso fantástico, né? Cerca de 9 milhões de pessoas por ano têm a sorte de ver no Museu do Louvre, em Paris, a pintura de Mona Lisa.
A exposição traz uma área exclusiva destinada a uma das pinturas mais famosas do mundo. Aqui, o público pode desvendar e analisar cada parte da obra Mona Lisa. Em 2004, usando uma câmera com comprimentos de ondas de luz capazes de penetrar a tinta, se descobriu que a Mona Lisa é o último de 4 retratos pintados, um em cima do outro. Poder ver e mergulhar dessa maneira tão especial na obra de Leonardo da Vinci é realmente uma experiência e tanto. Apesar de eu ter lido muita coisa, eu aprendi muito mais. Parece que estando no mundo dele, vivendo um pouco as experiências dele, os instrumentos dele, as imagens dele, eu acho que nos dá uma ideia de toda a sensibilidade de uma pessoa que sofreu tanto na sua história. E também uma coisa que eu achei linda, que é aquilo que eu te falei antes, né, que para mim é maravilhoso, é pensar que uma pessoa que teve uma história tão triste e a gente valoriza só a obra final. E aqui, passando pela exposição, você vai olhando e vai dizendo, não é só a obra final. Aqui a gente vê que é um homem com uma história linda e que foi um grande criador. Da Vinci não era só um pintor. No próximo episódio vamos conhecer mais uma de suas facetas, o lado engenheiro do artista.